Ok, seja bem-vindo à nossa aula de Educação Física. É com muito prazer que a gente começa a nossa aula aqui e nós trabalhamos aqui com vocês para trazer uma aula para o nono ano do ensino fundamental, lutas, artes marciais, preconceitos e estereótipos. O que são preconceitos e estereótipos e quais são os preconceitos e estereótipos existentes aí no universo das lutas e das artes marciais, ok? Vamos discutir aí esses aspectos. Vem comigo. Então, na aula de hoje trataremos aí da origem das lutas. De forma sucinta, a gente sabe que as lutas surgiram aí desde os primórdios da humanidade, com as primeiras formas humanas, né? Os primeiros humanos, tá? E provavelmente num ambiente aí bem primitivo na África, né? Então, as práticas de combate autoqutones exercidas, né, desde o início dos tempos são mais antigas e populares do que no mundo, né? Então, as lutas, elas em si são manifestações presentes na história da humanidade, né? E em toda a história dos homens, os homens têm essa manifestação de defesa inicialmente contra as hostilidades que existiam no ambiente, né? Os animais, tal, a natureza. E depois eles também usavam para realizar as caças, depois para defender os seus territórios, para exercer a sua política, o seu domínio social, né, o controle social. E essas manifestações sempre estiveram vinculadas às tradições, à cultura das populações e das civilizações. Ok? Então, todas as lutas que existem no mundo, nós podemos chegar à conclusão, né, de que elas foram criadas não somente para a guerra. Então, elas não foram criadas exclusivamente para a guerra. Elas foram criadas em grande parte para a guerra, mas elas também surgiram com outros objetivos, por necessidades culturais, até mesmo folclóricas, manifestações populares, tá? E até mesmo com fins de autodefesa, de treinamento físico, de condicionamento físico e até com ligações espirituais, com ligações religiosas, ok? Então, possui uma história de relação com a cultura e a história da humanidade. Então, falar de lutas é falar da própria humanidade, falar dos seus processos, suas construções políticas, dos seus enfrentamentos, dos seus embates, da construção da própria humanidade ao longo do tempo, ok? Então, classificação das lutas. A gente vai classificar de forma simples em 3 categorias básicas. Lutas, que é um termo genérico que classifica todas as manifestações corporais de embate, que tem ataque e defesa, construído com técnica, a gente pode chamar de lutas, ok? Já as artes marciais, elas são manifestações de luta, mas que têm algumas características que diferem um pouco das lutas, tá? Mas é uma forma de luta. E temos também as modalidades esportivas, que as próprias artes marciais e as lutas, elas vão passar pelos processos de esportivização, vão virar práticas corporais com o objetivo de rendimento, com o objetivo de ter o ganhador, o vencedor, tal, com premiação e tudo mais. Então, observe. Amplos aspectos das manifestações culturais, com características muito diversificadas entre si. Então, as lutas, as artes marciais e as modalidades esportivas de combate, elas são manifestações culturais com amplos aspectos, com diferentes manifestações, com diferentes aspectos, que aqui nesse espaço a gente só está tratando de forma simplória, não tem como abarcar toda essa forma de conhecimento. Porém, nós vamos classificar as lutas aí. Ela possui um investimento diversificado de representações e significados e que confere uma dimensão polissêmica, ou seja, ela tem diferentes significados. Então, a luta é um termo genérico com diferentes significados, com diferentes interpretações, tá? Com diferentes formas de entendimento, diferentes formas de conceito. Então, a luta é um termo genérico e classifica todas as práticas corporais que envolve o embate físico, que envolve técnicas de ataque e defesa, enfim. Todas essas práticas corporais podemos classificar elas como lutas.
tá? A intenção de subjugação do indivíduo, né? Do sujeito, a partir de conflitos interpessoais. Então, toda vez que existem conflitos interpessoais com conteúdos humanos contraditórios e ambivalentes, nós temos aí uma possibilidade de existir um enfrentamento e a luta. A luta pode ser física, pode ser corporal, pode ser através de um diálogo, através de uma carta. Eu posso fazer várias formas de luta. A luta não só existe um embate físico quando duas pessoas estão tendo contato físico. A luta é um termo genérico. Eu posso conceituar a luta política, eu posso conceituar dentro daí uma luta ideológica, onde as pessoas lutam apenas no universo do pensamento, uma luta científica para combater uma determinada doença. Enfim, luta, as pessoas lutam quando existe um conteúdo humano contraditório e ambivalente, ou seja, quando duas pessoas têm pensamentos diferentes. E tem uma ambivalência aí, tem uma pessoa que sabe determinada coisa, tem um determinado conceito, e outra pessoa tem outro determinado conceito, e a partir disso, quando uma pessoa não consegue tolerar a outra, aí pode haver e acontecer o embate físico, né? Então, as artes marciais. As artes marciais, elas estão relacionadas com as questões holísticas, a visão do homem de forma integral. Quando a gente fala holístico, é a visão do homem de forma integral, e filosóficas, que é uma reflexão sobre a vida, uma reflexão sobre a existência. Então, as artes marciais, elas não são só técnicas de combate, elas não só são técnicas de defesa pessoal, elas não são só apenas técnicas de ataque e defesa, elas também têm questões holísticas, discussão filosóficas, discussão sobre a existência do homem, sobre os seus propósitos, e também pensa o homem de forma integral, corpo, mente, todos os aspectos que possam existir na concepção do que é o ser humano. Então, essas práticas derivam de técnicas de guerra. Então, elas são técnicas de guerra, né? São técnicas que foram criadas com o objetivo de guerra. Então, a arte marcial em si, ela tem essa ligação com as guerras, mas agora, na atualidade, ela não tem uma ligação específica ainda agora com a guerra, né? Quando ela foi criada, ela tinha todo esse caráter. Agora, os praticantes de artes marciais, eles não têm muito esse objetivo de guerra, já é diferente, já é uma manifestação mais filosófica, mais holística, né? Mais pensar o homem de forma global, treinamento físico. Bem, hoje mudou muito o aspecto. As lutas, elas modificam ao longo do tempo, de acordo com o desenvolvimento da própria sociedade. O que são os esportes de combate? Né? Os esportes de combate são modalidades esportivas de combate, que tem aquele caráter da luta, que tem aquele caráter das artes marciais, mas ele perdeu os seus aspectos aí das filosofias, da questão holística. Ele está voltado mais especificamente para o rendimento esportivo, onde há um perdedor e um ganhador, onde as pessoas buscam a performance atlética, desenvolvimento de rendimento, ou seja, conseguir ganhar as lutas, e o objetivo financeiro, ganho de medalha, enfim, recorde mundial, não está voltado especificamente à formação do homem de forma integral, à valorização desse homem, a construção de um indivíduo melhor. Embora possa existir isso dentro do esporte, porém não é seu objetivo principal. Então, práticas corporais como um todo, né, são práticas de combate utilizadas para a guerra, né? As artes marciais, as lutas, eles eram com esse objetivo, mas também eles tinham configuração religiosa, cívica. Elas foram desenvolvidas como metodologias para o desenvolvimento físico, mental, espiritual, a defesa pessoal e até mesmo a questão esportiva. Então a gente pode ver que existem várias perspectivas aí das lutas, né? As lutas não são específicas para homens, existem lutas também para o universo feminino. A gente vai discutir isso a partir de agora. Preconceitos e estereótipos. O que são preconceitos e estereótipos? Não? São formas. Preconceito é quando a gente tem aí uma concepção sem exame minucioso, crítico daquela situação, daquele fato, daquele acontecimento, daquela coisa. A gente não tem um estudo
aprofundado, a gente só tem uma visão vazia, superficial, leiga, né? E aí a gente pode dizer que essa pessoa está tendo preconceito, porque ela está fazendo julgamento sem conhecer de fato as coisas. Então, quando eu faço um julgamento sem conhecer as coisas, de fato, sem fazer um exame minucioso, crítico com relação àqueles fatos, né, eu estou fazendo preconceito. Eu tenho que ter conceitos e não preconceito. O que é conceito? É quando eu estudo de fato aquela coisa, quando eu me aprofundo, quando eu pesquiso, quando eu estudo. Se eu estudei profundamente aquele aspecto, eu posso falar dele, né? Eu posso comentar sobre ele, eu posso ter uma visão mais aguçada. Mas se eu não tenho e tudo que eu postulo, ou seja, eu penso ou exterlizo através da minha fala, dou a minha opinião de uma coisa que eu não tenho conhecimento, é superficial, eu estou desenvolvendo e posso claramente apresentar formas de preconceito. Toda sociedade organizada apresenta aí um tipo de luta, ou seja, elas podem ser folclóricas, derivadas de práticas dos primeiros habitantes, ou ainda pode ser atividade de defesa. Então, as lutas não é só guerra. Tem gente que pensa assim, a luta, eu vou botar meu filho para lutar e ele vai se tornar violento. Não é isso, né? Isso é um preconceito. Não, a luta a gente tem que estudar mais, ver. Às vezes, eu vou praticar luta para aprender a bater. E não é por aí, né? A luta, ela não tem esse propósito em si. As artes marciais não têm esse propósito em si. Já tiveram esse propósito. Mas atualmente eles perderam grande parte dessa coisa. Agora se volta mais para as questões holísticas, questões filosóficas, as questões de preparo físico, tá? Uma formação do homem de forma integral. Beleza? O que são os estereótipos? Um dos principais estereótipos que a gente colocar é que a mulher não pode participar dessas atividades, né? E a gente sabe que, no decorrer da história, homens e mulheres participaram de combates, foram guerreiros, existiam mulheres guerreiras, homens guerreiros, mas a sociedade criou a ideia de que o homem é que está ligado aí às questões das lutas, né? Então a mulher, ela sofre muito preconceito com relação à luta, né? A luta é uma característica da humanidade, ela não é exclusividade do gênero masculino, tá? Ela é para homens e para mulheres. Por quê? A gente pode dizer isso, porque o instinto de proteção, o desejo de se proteger, de preservar a sua vida, preservar a vida das outras pessoas, é inerente à natureza humana, ou seja, é próprio do ser humano, é de cada um de nós. Todos nós temos o desejo de sobrevivência, e a partir desse desejo de sobrevivência, nós lutamos por essa sobrevivência. E as lutas, as artes marciais, os esportes de combate, vêm nessa necessidade de preservação da própria existência humana, certo? Então aqui nós temos essa mulher, ela foi aí a mais condecorada mulher, né, que participou das guerras. Tá? Então ela era aí um grande soldado, ela foi um grande soldado, né? Ela participou e foi a mais condecorada mulher. Então a gente mostra aí que não é porque ela é do gênero feminino que ela não pode participar, que ela não pode ser uma guerreira, que ela não pode ser um soldado, que ela não pode ser um policial. Tem gente que ainda pensa nisso, né? Tá pensando aí no aspecto preconceituoso, né? Voltado para o estereótipo, porque estereótipo é a gente voltado apenas para a superficialidade das coisas, né? Olhando as coisas apenas de fora, sem se aprofundar, sem ver em profundidade as coisas. Eu estou olhando apenas a casca, né, a casca das coisas. Então quando eu olho apenas para o lado exterior, a casca das coisas, eu estou me guiando pelo estereótipo das coisas, ok? E eu não tenho que fazer, eu não tenho que olhar para o estereótipo. O estereótipo existe, mas eu não posso vincular minhas ações a só o estereótipo. Eu tenho que olhar em profundidade para as coisas, ver a realidade como ela é. Eu tenho que enxergar as coisas de verdade. Então, para eu enxergar as coisas de verdade, eu tenho que fugir do preconceito, eu tenho que fugir do estereótipo, né? Eu tenho que examinar as coisas com profundidade, né? Não superficial, beleza? Então, o outro aspecto aí que a mulher enfrenta muito é a questão do preconceito que existe, as formas de preconceito. Existem várias formas de preconceito contra a mulher.
Primeira forma de preconceito é a mulher que a mulher guerreira enfrenta é a sensualizar, que ela era sensualizada, ou seja, toda vez que coloca uma mulher guerreira, ela tem que estar quase despida, como a gente está vendo aqui, né? É uma guerreira, mas aí o pessoal coloca ela assim, sensual. Aqui uma valquíria, tá um símbolo da luta da mulher, mas olha só, ela foi colocada de forma sensual, né? Então, por que acontece isso? Porque isso é uma forma de preconceito, tá? Não é porque é uma guerreira que ela vai ser sensualizada, né? Colocada de forma sensual. Outra coisa ou é sensualizada ou é masculinizada, que é o contrário, né? Ela é transformada em um homem, colocada com um jeito masculino, com a musculatura masculina. Então, ou é sensualizada ou masculinizada. Então, nem uma coisa nem outra, tem que ser o que ela é de fato. Normalidade. A mulher que participa, que é a guerreira, as pessoas dizem, é anormal. Não é normal. Mulher não tem que fazer isso. Mulher não pode ser assim. Outra coisa é subjugada. Toda vez que tem uma história, um conto, que tem uma novela, um filme, geralmente a mulher, dentro do contexto da história, ela está subjugada a um homem que controla a situação. Ela luta, ela é guerreira, ela é a heroína, mas tem alguém que controla ela, que comanda ela, que orienta ela para que ela possa lutar, e esse alguém nada mais é do que um homem. Então essa é a subjugação. Então é uma forma de preconceito também, quando a mulher é colocada de forma subjugada à ação do homem, ou seja, controlada pelo homem. O outro aspecto é vitimizada. Ela se tornou guerreira porque o mundo foi muito cruel com ela. Ela sofreu muito, então, por causa de todos os problemas e coisas negativas que ela teve, ela se tornou assim guerreira. Então é colocado dessa forma também, que a mulher que é guerreira, a mulher que tem personalidade, a mulher que luta, que vai atrás do que ela quer, que ela é uma vítima. Ela é assim porque é uma vítima da sociedade, pobrezinha. E também é uma forma de preconceito. O outro é que ela é domesticada, ela é guerreira, tá lá, enfrenta todos os inimigos, enfrenta os inimigos femininos, masculinos, sei lá, o que for. Mas depois ela abandona tudo e ficou pacífica, deixa de ser guerreira, tal, que é também uma forma de preconceito colocada para a mulher. Tá? Então, às vezes tem uma história bem fantástica da mulher, tal, ela é guerreira, tal, e no final ela é como se ela fosse domesticada, né? Assumisse um papel pacífico, calmo, subalterno à sociedade, subalterno aos homens, né? Obedecendo os homens, tal, como se ela não pudesse lutar e exercer seu papel dentro da sociedade, tivesse que agora ser domesticada, voltar a ser uma condição que ela tinha perdido, agora ela volta a ter. Isso é uma forma de preconceito também, ok? Então, só existem lutas orientais? Isso é uma outra questão que é colocada, que é uma forma de preconceito também. Muita gente pensa, só existe luta lá no Oriente, os japoneses, chineses, coreanos, tal. Não existe luta também na África, a África, no Oriente, no Ocidente, enfim, no mundo inteiro existem formas de luta, né? Pessoas negras, pessoas brancas, pessoas nipônicas, pessoas orientais, enfim, qualquer pessoa pode participar de lutas, não existem lutas específicas só de um lugar, e as lutas não foram criadas especificamente pelos asiáticos, né, como muita gente pensa. Achados arqueológicos encontrados em escavações realizadas em 1838 na Mesopotâmia, na região de Bagdá, vai encontrar aí sinais de remotas lutas há 5.000 anos a.C. Olha só, Bagdá, aquela região ali da Assíria, né, dos arcadianos, babilônicos, há 5.000 anos a.C. Isso é interessante. Também existem registros aí no Egito, tá, de técnicas de combate, de mobilização, tal, na tumba de Ben Hassan. Então a gente tem na Babilônia, aqui um achado arqueológico, tal, mostrando técnicas de luta. Nós temos no Egito, aqui um homem executando um chute,
A gente vai mostrar aqui, tentar colocar aqui no Zoom para você tentar ver com a gente. Não saiu o Zoom. E aqui, olha só. Então, no Egito, essas técnicas de combate, né? Então, no Egito também existia aí, na tumba de Benen Hassan, tá? Essa tumba de Benen Hassan, existia técnicas que são desenhos hieroglíficos, né? Hieroglíficos, que são desenhados lá, que mostram, que como aqui tem mostrando, que já existia lutas, né? Já existia técnicas de luta, uso de armas, uso de bastão, essas técnicas já existiam aí no Egito. Mas quem trouxe aí para o Egito? Aí a gente já vai para o fundo dos Anúbia, que era foi encontrado a arqueologia, né? Vestígios arqueológicos, evidências arqueológicas, mostrando aí que a pedra é como se fosse a pedra Roseta das artes marciais, essa pedra aqui, a pedra de Núbia. Essa pedra mostra aí técnicas de artes marciais, desenhos, né, de artes marciais, evidências, e mostrando aí. Existem também técnicas de luta na Grécia Antiga, em boxe grego, que é o pancrácio. A gente já discutiu sobre isso em algumas aulas aí anterior. Artes marciais antigas, desporto de combate sem o uso de armas, já existia aí na Grécia, né? A Ásia, tá? As artes marciais, elas estão integradas ao sistema filosófico de desenvolvimento físico e espiritual. Então a gente percebe aí que vários lugares no mundo, com vários registros arqueológicos, a gente tem registros arqueológicos também antigos na Ásia, mas a gente tem a surpresa, né? A grande surpresa aí é a África. A gente vê que a Núbia são os negros africanos que dominaram uma parte do Egito durante um período da história, e eles levaram para o Egito algumas técnicas de luta que eles já tinham desenvolvidos aí, catalogado, fizeram até desenhos também, né? Aí que mostra registros de lutas. O pessoal da Mesopotâmia, tal, os arcadianos, tal, sumérios, também mostram evidências de luta. Então a luta, ela não é específica aí como dos orientais, ela existe em vários povos, diferentes situações, diferentes povos desenvolveram aspectos de luta. É claro que os orientais desenvolveram grandemente esses aspectos, mas não só eles, né? A gente tem a África, a gente tem aí a Grécia, mostrando aí uma parte da Europa, né? Que também pessoas aí desenvolveram artes marciais, tipos de luta, tipos de esporte de combate, tipos de jogos de oposição, ok? Então veja agora a lenda, essa lenda principal aí do surgimento das artes marciais. Conta aí a lenda de um monge. Esse monge é o Bodhidharma, que é muito lendário a história dele, né? Ele, segundo a história, diz que ele era um príncipe e ele foi escolhido por um monge que visitou a casa dele, tal. E aí ele se tornou monge. Depois ele viaja aí da região da Índia para a China. E aí tem várias histórias, lendas fantásticas sobre ele. É muito interessante essas histórias. Mas diz que foi ele, o Bodhidharma, que leva aí para a China a técnicas de lutas do Vajramukhi para a China, né? E a partir dessas técnicas vai surgir o famoso Kung Fu, né? As técnicas, as artes marciais chinesas, e também vai surgir as artes marciais coreanas e japonesas a partir daí. E seria basicamente um monge que teria trazido essas técnicas de luta, um monge budista, tá? Esse monge, eles não podiam praticar violência, então eles desenvolveram técnicas para se defenderem sem usar força, sem uso de armas, sem usar a força não, usando a força do oponente, tal, e não usando armas, né, para se defenderem. E é bastante interessante. Então todas as artes marciais, seja de mulheres, seja do Oriente, seja de outro lugar, seja da África, eles têm toda uma raiz comum aí, possivelmente aí povos já antigos da África desenvolveram técnicas de luta, e essas técnicas se espalharam pelo mundo, inclusive foram para as regiões orientais. Sabendo que tanto índios,
tem técnicas de luta, como, por exemplo, japoneses que desenvolveram o ninjutsu, né? Técnicas de luta, tal, o jiu-jitsu, enfim. Todos os povos, em diferentes lugares, eles desenvolveram algum tipo de atividade corporal ligada à luta, às artes marciais, aos jogos de oposição, ok? Então, luta e jogos de oposição. Então, aqui nós temos os árabes, tal. Então, jogos de oposição, eles são jogos, né? São atividades em que as pessoas têm uma oposição usando a força física, né? Até mesmo pode ser de grupos. Seu objetivo é vencer o oponente, impondo-lhe, né, fisicamente a força, né? E respeitando as regras acima de tudo, assegurando a segurança do colega dentro da atividade. Então, os jogos de oposição, eles são formas de lutas, né, em que as pessoas usam o embate físico e usam a força física apenas, né, para vencer o oponente. E além disso, existe o respeito para com o colega e o cumprimento das regras. Isso é muito importante, porque a gente aprende a controlar os nossos instintos, controlar a nossa raiva, a nossa agressividade, e não machucar o oponente, né? Isso é muito importante. Então, a gente tem aqui a importância das lutas e artes marciais. Por que elas são importantes? Então, elas servem como processo de autocontrole, ensinam as pessoas a controlarem seus instintos, sua agressividade. Também elas são importantes porque tornam as pessoas mais perseverantes, elas aprendem a ter mais autoestima e positividade. Também aumentam a capacidade delas para vivenciar o medo, as perdas, as derrotas e a vitória de forma mais equilibrada, ok? Além disso, as práticas de atividades como jogos de oposição, lutas, artes marciais e esportes de combate, eles são muito importantes porque ajudam no autocontrole das emoções, você entender as suas emoções e aprender a controlar a sua raiva. E também elas estão cheias de valores históricos, filosóficos, geralmente acompanham a prática com um rico acervo da cultura onde ela foi elaborada e criada. E é muito importante, são conhecimentos humanos que não podem ser deixados de lado. São conhecimentos humanos que são extremamente importantes, porque eles trazem para a gente a valorização das emoções humanas, aprender a gerenciar a sua agressividade, ao autocontrole, aprender a vencer, aprender a perder de forma pacífica, sem usar a violência, né? Isso é importante. Então essa aula termina por aqui, a gente fica muito feliz pela sua participação. Um forte abraço, galera, até mais.